Bem, eu quero começar trazendo as análises e as reflexões dos nossos convidados para a decisão que foi tomada pelo ministro Flávio Dino. Ele se utilizou de uma ação que tratava da tragédia ambiental em Mariana, Minas Gerais, para determinar que ordens de cortes estrangeiras, cortes internacionais, não teriam efeito aqui no Brasil sem que o Supremo Tribunal Federal as homologue. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza. A leitura foi de muitos. Bom, o ministro viu uma oportunidade para proteger as autoridades brasileiras de sanções. O senhor também viu dessa forma? Boa noite a todos, é um prazer aqui estar. Eu creio que a decisão do ministro Dino é equivocada. Acho até que essa matéria não comportaria uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, veja, a aplicação da Lei Magnitsky, ela não está sendo discutida a sua aplicação em território brasileiro, né? Em nenhum momento, isso tem sido dito, as pessoas parecem que esquecem disso, nós temos uma aplicação no Brasil da lei. Essa lei é sancionada e promulgada nos Estados Unidos e atinge a todos aqueles que façam negócios com os Estados Unidos. Isso significa contratos, negociações, câmbio, uma série de relações jurídicas que permite que essa lei seja aplicada. Mas não há necessidade, me parece, no primeiro momento, que o Supremo diga que essa lei não é aplicável ao Brasil, porque ela não é mesmo. O que o ministro disse é algo que está previsto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Qualquer professor de direito constitucional, de direito internacional sabe disso, quer dizer, as leis estrangeiras não valem no Brasil. De modo que eu acho que não haveria necessidade de uma ação que não foi aparelhada para isso. Se discute um outro assunto que não tem nada a ver com esse tema, que é um problema da indenização das pessoas que sofreram as tragédias de Mariana, etc., e a responsabilidade eventual das empresas que participavam disso, direto ou indiretamente, das controladoras, etc. São ações que correm no exterior e que também não tem nada a ver com a realidade brasileira ou com a soberania brasileira. De modo que, num primeiro momento, eu posso dizer o seguinte, que esse assunto não deveria estar no Supremo e eu acho que não vai resolver absolutamente nada, só vai causar mais comoção, mais conflito, mais desgaste entre os poderes, mais essa decisão que parece que tenta, digamos, de alguma maneira socorrer o ministro Moraes, mas que coloca todo aquelas pessoas que fazem negócios no mundo todo uma situação de perplexidade, porque não vai resolver absolutamente nada. Pois é, no dia de hoje até houve uma confusão, né? Muitas pessoas se questionavam, bom, então o Brasil também não vai respeitar as decisões dos tribunais internacionais, né? Acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário, daí um despacho complementar dizendo que sim, nesses casos o Brasil respeitaria imediatamente a decisão desses tribunais, aí de maneira expressa destacando que a manifestação no dia de ontem tratava de cortes estrangeiras, cortes de outros países. Agora, doutor Ricardo, queria também pedir sua análise e reflexão. A medida tomada no âmbito de uma ação que tratava da tragédia em Mariana, mas em um momento que se fala muito da Magnitsky. Daí a associação, né? Se utilizou de uma decisão que trata de um tema que não tem nada a ver, mas uma decisão abrangente, um texto abrangente, generalista, que pode ser aplicável também a autoridades brasileiras. Queria sua reflexão. Daniel, primeiro boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que um pouco como você mencionou no começo da nossa conversa, talvez um cacuete do congressista Dino, investido na manta, né, de ministro do Supremo, ele tenha plantado ali a jabuticaba da decisão, né, e tenha tentado resolver dois problemas num papel só. Infelizmente, como o professor Marcelo colocou, não é uma questão simples e muito menos vai ser resolvida por despacho,
né? Se essas questões de embargos e sanções fossem facilmente decididas por decisões e embargos, nem Irã, nem Cuba, nem nenhum outro país sancionado sofreria qualquer problema, porque bastaria Fidel Castro assinar um decreto ou algum ayatolá assinar uma decisão que não se aplicaria a sanção. E, infelizmente, não vai passar por aí uma decisão de um tema tão complexo. Importante pontuação, reflexão sobre, muitas vezes, medidas que são aprovadas dentro dos países com o objetivo de anular os efeitos da Lei Magnitsky. Isso foi feito, inclusive, na China, mas não necessariamente tem o efeito esperado. Chamar o nosso amigo Gustavo Sampaio. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Mais um tema complexo para discutirmos, analisarmos. Enfim, li alguns artigos em que o senhor foi mencionado, com algumas reflexões, algumas aspas. Daqui a pouco quero até trazer uma análise importante a respeito dos caminhos possíveis para as instituições financeiras, mas para a gente abrir esse debate, essa reflexão, queria que o senhor analisasse a decisão do ministro Dino, por favor. Bem, mais uma vez, boa noite, Daniel, boa noite também ao doutor Marcelo, ao doutor Ricardo, boa noite aos que nos acompanham aqui no Visão Crítica. A decisão do ministro Dino, eu a vejo de uma outra forma, com todo respeito às conclusões a que os colegas chegaram antes, naturalmente. Eu acho que o ministro Dino, ele disse nos autos de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi a DPF 1178, proposta pelo Instituto Brasileiro de Mineração, referente, claro, àqueles casos relacionados aos desastres ambientais e humanos, relacionados também a Minas Gerais. E nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, lembrando que a DPF é uma medida de controle concentrado de constitucionalidade, aquele controle que se exerce só pelo Supremo Tribunal Federal sobre leis e atos normativos, o ministro Dino, aproveitando o ensejo, tomou essa decisão. A análise que nós podemos fazer, aí sim, no meu juízo, crítica, é se ele deveria ter aproveitado esse ensejo ou não para dizer o que disse. Todavia, o que foi dito pelo ministro Dino é o que é dito e ecoado pela Constituição da República, pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pelo ordenamento jurídico nacional e, de longe, pela nossa jurisprudência. De fato, uma decisão judiciária proferida pela autoridade judiciária estrangeira ou mesmo pela autoridade jurisdicional do Poder Executivo nos países de jurisdição dual, como a França, a Alemanha, a Itália, ela, para valer no Brasil, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, como, aliás, estabelece com absoluta clareza o artigo 105, inciso 1º da nossa Constituição Federal. E a lei estrangeira se aplica em algumas situações ocorrentes em território brasileiro, nas hipóteses previstas no direito internacional privado ou quanto a própria soberania brasileira assim autoriza. Eu entendo que o pecado original não foi o ministro Dino. O pecado original está na aplicação malversada da Lei Magnitsky, uma lei importantíssima, aprovada em 2012 durante o governo do presidente Barack Obama e cuja destinação legitimada, verdadeira, é a de rechaçar tiranos, ditadores, governantes que autorizam a prática da tortura, que autorizam delitos contra os direitos humanos, ou que ameaçam a integridade da sociedade americana com atos terroristas, comprometendo a soberania estadunidense. É para isso a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky jamais se pode aplicar a um juiz de uma Corte Suprema da 4ª maior democracia do planeta. Então há ali, sim, entendo eu, uma inconstitucionalidade na vetorização da Lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump. E o Brasil, em algum momento, ele decide reagir mostrando a sua autoridade soberana e dizendo o óbvio. Essa é a minha forma de analisar, mas para concluir, porque já me estendi, aqui eu vou ao encontro do que o doutor Marcelo e o doutor Ricardo mencionaram. O que o ministro Dino decidir, o que o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidir ou deixar de decidir, não vai ser o ponto final dessa questão e não vai resolver nada, porque, na verdade,
eu tenho até dito hoje, em outras participações, retoricamente tenho dito, que eu não gostaria de estar no lugar do sistema financeiro nacional no Brasil, porque esse é que está num momento dificílimo. Porque do jeito que foi dito na decisão pelo Supremo Tribunal Federal, embora ela tenha dito o óbvio, o sistema financeiro nacional no Brasil está avisado que, se descumprir o que determina o judiciário brasileiro, sofre sanções. E o governo norte-americano diz, mas se fizer o que eu estou dizendo para não fazer, sofre sanções também, e sanções pesadas, com possibilidade de descredenciamento de instituição financeira, sanções onerosíssimas em termos de multa ou outras medidas cautelares tomadas pelo governo americano. Então a situação se tornou uma situação muito delicada. Para concluir e fechar, a decisão de Dino é uma decisão que reverbera, ecoa e repercute o que o ordenamento jurídico nacional diz. Todavia, diz o que os Estados Unidos da América não querem ouvir e não vão ouvir. De modo que o Brasil, pequeno economicamente, pequeno militarmente, ele não tem como enfrentar 25% do orçamento militar do planeta que estão nos Estados Unidos e 14 vezes mais o nosso produto interno bruto, que é o que eles têm, senão através de muita negociação, muita diplomacia, um esforço persistente, resiliente de negociar ponto a ponto, até que se possa ter uma solução talvez bilateral intermediária para afrouxar um pouco a constrição e permitir que a nossa economia sobreviva durante esse tempo até que se dê a travessia desse oceano tormentoso que nós estamos vivendo.